Mas e aí, como que é ser uma das únicas deputadas que tem uma visão prática de mundo, não tá ali só por motivos de ganho pessoal? Como que é ser assim? É difícil? Cara, eu lembro que teve uma votação importante, que eu não vou lembrar qual é, eu sei que ela era importante, que o PDT inteiro falou que era pra votar A, daí tu votou B porque era a tua convicção. Eu falei assim, caralho, essa mina é foda. Essa mina, ela tá votando de acordo com o que ela pensa. Isso foi um bagulho que chamou minha atenção. Foi a Previdência, eu acho. A reforma da Sim. Previdência. Eu acho que esse é um bom exemplo. Obviamente foi um voto difícil, mas é um bom exemplo. Por quê? Muitas pessoas acham que a maior, divisão no Congresso é esquerda-direita. Isso não é real. Assim, tem um grupo de esquerda, tem um grupo de direita, tem um grupo ideológico. Mas tem um grupo muito maior que é o fisiológico. Que é esse que a gente estava falando. A pessoa não vai estudar e falar, cara, para mim o mais importante é eficiência, é combate... Não, não é isso. A pessoa vai dizer, ó, a orientação do governo é essa, ou de fulano é essa, e eu vou ganhar a minha emenda, vou ganhar aqui o negócio. Então, só pra gente não ficar achando que a maior diferença é esquerda-direita, quando na verdade é de prática. E aí, qual é a minha crítica na questão da Previdência? Cara, eu estudei muito esse tema. Muito, muito mesmo. Eu não faço as coisas de brincadeira. E aí, quando eu olhava para os números da Previdência, a gente via, vamos ver se eu lembro certinho, até 2026, que é daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos, de cada R$10 do dinheiro público, 8 ia para pagar a aposentadoria. Ia sobrar 2 para pagar saúde, segurança, educação, tudo. Então, para mim, era muito óbvio que a gente tinha que fazer uma reforma, porque as pessoas passaram a viver mais porque era necessário. E aí tinha uma outra coisa que me doía muito, que é esse Brasil desigual que a gente tem, né? Cara, sei lá, minha mãe foi diarista, meu pai foi cobrador de ônibus, meu tio é pedreiro. Essas galeras se aposentavam com uma regra, por idade. A turma de classe média ou de classe alta se aposentava por tempo de contribuição. Por quê? Porque conseguiam carteira assinada. Não é uma coisa que todo mundo consegue. E aí tinha muita, coisa errada que o governo mandou na proposta. Só que tudo que a oposição elencou, a gente conseguiu mudar. Tudo, 100%, que o governo mandou na proposta. E aí a gente, basicamente, é algo técnico, mas é importante explicar. Pegava essas regras das pessoas mais pobres, que era por idade, e jogava essa regra para quem estava mais em cima. Só que essa turma ficou revoltada. E eu entendo que é foda, você tem que... Pode falar a palavra? Claro, você pode falar o que você quiser. Você tem que trabalhar, sei lá, mais anos pra se aposentar. É difícil mesmo, não é uma reforma que as pessoas votam com gosto. É foda. Mas era importante. E aí veio essa galera que ganhava acima de 2 salários mínimos e muitas vezes, sei lá, acima de 5, 10, tinha gente ganhando 40 mil na aposentadoria no legislativo, os próprios políticos. E falava, nossa, você fez algo desumano, vão trabalhar até morrer. E aí, qual era a minha revolta? Porque a galera de esquerda falava isso. Só que a minha turma da missionária, meus parentes, meus vizinhos, não tinham mudado nada na reforma, entende? Entendi. Por que é que a regra que se aplica a você agora é desumana, mas quando ela se aplica a minha tia, minha mãe, meu vizinho, ela não é desumana? Não tô dizendo que é legal trabalhar até 62, 65 anos de idade. Tô dizendo que esse povo sempre foi assim. E aí, como é que, enfim, você entende que a esquerda vai defender quem é mais pobre. Sim. Mas aí eu comecei a entender que não, que nem sempre. Às vezes a esquerda vai defender quem está organizado em sindicato, quem está organizado e faz lobby, não quem é trabalhador informal. Outras vezes a esquerda vai dar um voto porque quer estar no poder, que foi um pouco o caso do PDT. O Ciro Gomes defendeu a reforma da Previdência em toda a campanha dele. E eu olhava para a gestão dele no Ceará com muita admiração, sabe? Cara, ele conseguiu juntar a questão social com a questão fiscal. Investiu em educação, mas fez a reforma administrativa que precisava lá na época. Que incrível, sabe? É difícil isso no Brasil. E aí ele defendeu toda a campanha. Quando chegou no governo, e foi uma coisa que ele falou para mim por telefone, porque ele sabia do meu trabalho para mudar a reforma. Tabata, a política é assim. Tentei falar com o Lupe, não consegui, você vai ter que fazer o que eu estou dizendo, vai ter que votar contra. E Ciro, eu consegui várias mudanças, eu sei que isso é necessário. E ele, não, a política é assim, a gente está de oposição, isso é um voto político contra o governo Bolsonaro. E ponto negativo pro Cirão aí, né? Mas você entende o meu ponto? Não, eu entendo, eu acho que você tá certíssimo, inclusive. E último ponto sobre esse negócio de ser mulher. Eu não acho que ele teria feito o que ele fez comigo se eu fosse porque foram vários votos no partido, quase 1/3. Mas eu fui a única pessoa que ele xingou, desligou o telefone, eu achando que tava tudo bem,
E aí ele sai dando entrevista me xingando, me chamando de vendida, de traidora, dizendo que eu servia a 2 senhores, porque é a cabeça do homem. Se eu disse não à coisa que ele mandou eu fazer, na cabeça dele outro homem disse sim. Ele não conseguia entender que era eu pensando o tempo inteiro, sabe? Então eu acho que essa galera que tá há mais tempo na política tem que levar uns chacoalhões ainda. Assim, esse foi uma coisa que sempre me incomodou do Ciro. Ele parece muito certo de si, sabe? Até demais. Ele tem muitas certezas. Bom, e aí o que deu? Deu mó rolo, né? Você até falou que 3 semanas atrás saiu no Cara, não veredito, sei lá. Não é fácil enfrentar esse povo, não. Porque qual era a cabeça deles, assim? Eu era uma menina. Pensem, eu tentei dizer isso. Eu cheguei na política chegando mesmo, assim. Não era que eu tinha padrinho, sabe? Morando no mesmo lugar. Eu cheguei com a conta zerada, pagando no cartão de crédito. Eu cheguei desse jeito. E aí, de repente, começa esse ataque do Ciro, do Lupe, de várias pessoas do partido, dizendo que eu era financiada. Às vezes pelo Jorge Paulo Lema, às vezes pelo Jorge Soros. Cada hora inventava um homem rico para me financiar e para mandar em mim. Dizendo que eu era traidora, que eu tinha traído os trabalhadores. Porque não anda na periferia, não conhece a realidade. Então, tipo, na minha comunidade, eu andava de boa. Eu nunca fui parada. Só que, o que está acontecendo nas redes sociais? Ameaça de morte, ameaça de estupro, gente do partido dizendo que ia acabar com a minha cara, que se eu me visse na rua. Porque, de novo, assim, a gente tá muito violento, né, como país. Só que ser mulher piora as coisas. Sem dúvida. E aí eu tive que andar com escolta, eu já tive que fazer denúncia pra polícia, tenho não sei quantos processos. Então foi muito duro. E aí eu entrei com uma ação na justiça em outubro de 2019. Ela só foi julgada umas 3 semanas atrás. Assim, com quase todos os votos, eu fui liberada do partido por justa causa. E tem uma coisa que é massa, que o ministro Barroso, ele colocou. Tinha violência política de gênero no que o PDT fez com a Tabata. Entendi. Porque fez com ela e não fez com mais ninguém do partido. Então você tá fora do partido, do PDT? Tô sem partido agora. Você tá sem partido.